A paz do Senhor. Estamos muito alegres, eu aqui, pastor Gerson Barbosa, em lhes trazer mais um programa semanal da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastoreada pelo pastor Isaac Strobel. Este programa, Lições Bíblicas em Ação, que visa trazer subsídios para você, professor da Escola Bíblica Dominical, ministrar as suas lições. Para nós é uma alegria sempre ter você conosco. Deixa aí nos comentários como você está recebendo este programa. Louvamos a Deus aí pela sua vida e de todos os nossos irmãos que sempre aí têm estado conosco. Hoje já estamos quase finalizando as lições do nosso trimestre, o último trimestre de 2022. A penúltima lição desta semana, que será ministrada dia 18 de dezembro, no próximo domingo, a lição de número 12, Imersos no Espírito nos últimos dias. Esta lição é bastante interessante porque nós acreditamos que nós estamos nesses últimos dias, né? A igreja está aí passando aí pelos últimos dias dessa dispensação e é muito interessante nós estudarmos esta lição. O texto áureo da nossa lição diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, versículo 38 foram as palavras de Jesus. A verdade prática fala que o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus, né? Isso é uma grande promessa para nós e é uma constatação aí na vida da igreja. A leitura bíblica em classe está baseada no livro de Ezequiel e agora já finalizando o livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 12. Durante a nossa ministração nós estaremos lendo alguns capítulos e você, né, professor, tem aí por obrigação ler aí todos esses capítulos, né? Os nossos irmãos aí, pedagogos, dizem que a gente deve ler para esta lição a partir do 44 até o final do livro. Os objetivos desta lição é expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel, apontar a implicação pneumatológica da profecia, né, sua relação com o Espírito Santo e descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A palavra-chave é imersão, né? Imersão, ele lembra que quando nós estamos imersos ou qualquer coisa que nós vamos imergir dentro de uma substância, isso quer dizer que a gente está completamente tomado pela água. Se você entra numa piscina, se você entra no mar ou num rio, você está imerso, ou no nosso grande simbolismo, né? No batismo das águas, nós somos imergidos. Então, quando nós estamos aí totalmente dentro desta água. Então, a palavra-chave, imersão. Indo para a nossa lição, nós temos aí a introdução, onde fala, né, que nós vamos estudar aí o capítulo de número 47. E dentro desse capítulo 47, nós vamos estudar o aspecto escatológico. Por que o aspecto escatológico? Porque nós temos aí o período que se refere ao milênio, e isso ainda irá acontecer. Mas também o aspecto pneumatológico, ou seja, as águas ali são comparadas, né, ao enchimento do crente com o Espírito Santo. E além disso, o aspecto geológico. O que o aspecto geológico vai nos dar nessa lição? O reavivamento geológico do Vale do Mar Morto, né? Que a gente vai estudar
um pouco mais pormenorizado sobre isso. Sobre o aspecto escatológico, que tem aí na nossa lição, ele vai comentar 3 tópicos, né? A nascente do rio, no versículo 1, o guia celestial, nos versos 2 e 3, na parte A, e depois sobre os novos frutos, que é o versículo 12. Nós trouxemos alguns mapas aí para vocês, para a gente poder dar uma introdução melhor. Na própria introdução da nossa lição, ele fala, né, que a segunda parte, por exemplo, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao mar morto e a toda a região de Arabá. Então é a primeira região, né, que a geografia bíblica vai colocar para nós. Onde é que fica Arabá? Arabá, ela fica aqui nessa região, onde está aqui em vermelho, tá? Lá no sul do Mar Morto, e hoje o deserto também ali da Judéia, né? Então fica naquela região ali. Sobre o aspecto então escatológico, vemos aí o primeiro tópico, a nascente do rio, no versículo 1 da nossa lição. Então, no versículo 1 da nossa lição, a gente vai ver o que é que o nosso comentarista fala e o que a gente precisa fazer. Então, lendo aqui, depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Onde é que nós temos aqui, olha, a entrada da casa? Então, isso aqui é uma maquete do templo, certo? A entrada está aqui, dá para você ver, esta porta aqui é a entrada da porta. Me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa. Então, nós temos aqui, então, desse lado aqui, saía, ó, tem uma linha azul aqui, que saía algumas águas do umbral da porta, debaixo do umbral. O que é um umbral? Umbral é a parte de baixo da porta, é como se fosse uma soleira da porta que nós temos, mas era de pedra na época ou de madeira grossa. E ali do lado direito saía então estas águas, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar, porque aí aqui temos o altar, então ele vai passar aqui também pelo altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte. Então ele viu esse rio que estava saindo daqui e ia para lá. Só que aí no tópico 2, né, o personagem celestial pega o profeta, tira o profeta daqui e faz o quê? E ele me tirou pelo caminho da porta do norte. Onde está a porta do norte? A porta do norte está aqui em cima. Esta aqui é a porta do norte. Ele tira o profeta dali e me fez dar uma volta pelo caminho. Então ele vem por aqui, vai descendo e vem por aqui e chega nessa porta aqui. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Então ele viu que as águas que começou lá em cima no templo, lá em cima da porta do templo, ele viu que essas águas saíam aqui também. E daí? Aí acontece uma coisa. A passagem, uma das mais que a gente mais usa, né? Talvez de Ezequiel, principalmente em pregações avivalistas. Então saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele faz o quê? Ele está lá no templo e ele vai medir. E ele anda, mediu 1000 côvados. 1000 côvados é mais ou menos 500 metros. E quando ele anda 500 metros, ele vê que a água batia no tornozelo dele. E
o personagem manda ele andar mais 500 metros ou mais 1000 côvados. E daí? Aí as águas já batiam no seu joelho. Anda mais 500 côvados. Aliás, 1000 côvados, 500 metros, a água batia na sua cintura, até que ele anda 4000 côvados ou mais 500 metros, e agora ele não tinha mais condição de andar dentro daquele rio, ele só podia nadar. Então esse é o contexto, a história da nossa lição, em que nós estaremos então tirando aprendizagens espirituais para a nossa vida. Se você depois quiser alguns dessas imagens, você pode nos pedir. No final nós temos aí o nosso contato, o WhatsApp, que é do CETADSE, e também você terá o mesmo contato meu, você poderá pedir que eu mando para você. Será um grande prazer. Mas você também pode utilizar isso fazendo, tem o Atlas de Geografia Bíblica, e você pode fazer. Bem, então agora, os novos frutos. Então o que aconteceu com tudo isso? Ele vê então que os novos frutos do versículo, desse versículo, ele vai, como o rio vai sarar a terra, ele sai ali de dentro de Jerusalém, que era aqui, ele sai dali o rio, entra ali no rio, no Mar Morto, desce, vai sarando as águas ali, e toda a região até Arabá, ela começa agora a florir, ela começa agora a ter frutos, peixes começam a ter no Mar Morto também, E aí, no item 3 da lição, ele fala: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Bom, aí é o que nós falamos. Como assim? Mar oriental e mar ocidental. Então nós temos aqui, Jerusalém está aqui em cima, aqui que foi feito, saiu os rios, e aí vai para o oriente, esse azul que eu coloquei aqui, vai um rio, deságua no Mar Morto. Mas também, como já falamos, tem um outro afluente, desse mesmo rio, que ele vai até o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, trazendo vida para os dois lados, trazendo frutos para os dois lados da região ali. Todos nós sabemos que é uma região super árida, quase que não tem vida em muitos lugares ali, principalmente nesse local ali do Mar Morto, O Mar Morto, pela sua salinidade, ela não permite vida naquele local, não temos plantas ali aquáticas, por exemplo, e no entorno do Mar Morto também não se tem plantas aquáticas, não se tem rios. Alguns peixes que saem do Rio Jordão e desorientados, eles entram no Mar Morto, eles são mortos instantaneamente devido à quantidade de sal. Está na nossa lição aí que a quantidade de sal naquela região é 10 vezes mais do que temos aí nos demais mares, Então o aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Sobre o fechamento da porta do templo, até pelo nosso tempo aqui, que é a réplica, é essa que está aí, você pode conferir na lição passada, que foi transmitida pela irmã Maria José, onde ela fala sobre esta porta, Ela esteve aí nesse local e ela, com muita propriedade, ela vai falar a respeito do fechamento dessa porta em 1541, da porta da réplica que eles já haviam feito. Mas depois você pode ver
aí o trabalho que a irmã Maria José ela fez para nós, ok? Então, o item 1, nós falamos então da nascente do rio, que nasce lá no templo, falamos do guia celestial, que guiou o profeta até o Mar Morto, e falamos também dos novos frutos que a região toda vai ter. Sobre a implicação então pneumatológica, quando a gente fala em teologia de pneuma, nós estamos pensando em vento, né? Então, nós pensamos em quem? No Espírito Santo. Então, há uma disciplina na escola teológica ou nos cursos teológicos que chama-se pneumatologia, que é doutrina do Espírito Santo, né? Se você ainda não estudou conosco, as matrículas estão abertas. E dentro disso, a lição vai falar sobre as águas, nos versículos 3 a 6, que era a passagem, né, dele andando 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados dentro daquelas águas. E o que a gente coloca aqui sobre as águas é que a água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. Então, é o símbolo. E dentro disso, dentro desse tópico, as águas, a gente destaca que era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Então, necessário. Por que o profeta teve que andar? Para que ele visse que a extensão era grande, que ele visse a total profundidade. Então, o que a gente pode levar para o nosso aluno aqui? É necessário a gente ter um contato maior com o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Só assim nós vamos reconhecer o grande amor de Deus, que aliás é muito maior do que aquilo que a gente possa pensar. Mas quando nós nos dispusemos a entrar nesse rio de Deus, nós vamos ver um pouco dessa dimensão, né, que é o Espírito Santo. E no tópico 2, que fala do guia celestial, ele fala, numa das frases da lição, que a água é indispensável à vida física. Isso é indispensável à vida física. Não dá para a gente viver sem a vida sem a água. E o que a gente pode então aplicar aqui? Que sem o Espírito Santo não dá para viver como crentes. Então, é indispensável o Espírito Santo na vida do crente. E o subitem 3, os novos frutos, nadar no rio significa estar nos domínios do Espírito Santo, né? Então, a gente consegue aí sim nadar no rio, aí a gente é dominado. Quando a gente está dentro da água em que não dá pé, né? Então a gente está ali, a água está ali nos dominando. Nós não conseguimos andar ali, se a gente não tiver alguma estratégia, a gente pode se afogar e morrer. Esse rio, estas águas, essa quantidade de água, significa que quando nós estamos nos domínios do Espírito Santo, é Ele que nos controla. Aí Ele nos controlando, é possível a gente desenvolver em nós os frutos do Espírito Santo, né? Sem Ele nos controlar, o homem não consegue fazer isso. Então nós precisamos imergir no Espírito Santo. O tópico 3 fala do contexto geográfico do Vale do Mar Morto. E ele vai falar que esse Mar Morto, que agora foi revitalizado pelo rio que saiu lá do templo, agora toda aquela região ali vai ter abundância de árvores, né? É interessante que é um vale. Ele se estende desde a Galileia do norte até o Golfo de Acaba, no sul
do país, já lá na margem do Mar Vermelho. É uma região salgada, é uma região, poderemos dizer, inóspita, né? No sentido de vida, mas nesse lugar, Deuteronômio 29 e 23, fala que ali não brota nem capim, né? Parece, quando a gente, né, tem as nossas calçadas e os nossos quintais, a gente vê como que o mato na nossa região cresce. Lá não cresce nem capim, né? Então, isso faz o quê? Faz que o contexto geológico lá é impossível, pelo contexto geológico, é impossível acontecer o que a profecia diz, mas vai acontecer. E o subitem 3 fala que a vida no Mar Morto é um cenário nunca visto na história em qualquer outra região aí, né? Então, agora o que vai acontecer lá? Eles vão ver pela profecia que os pescadores, né? O profeta ainda fala a respeito dos pescadores, né? Que os pescadores vão armar as suas redes. E eu me reporto aqui, né? A nossa região lá no Mato Grosso e no Oeste Paulista, onde a gente vê que as pessoas vão pescar e armam as suas redes e ficam ali, passa o dia pescando e tal. Vai acontecer a mesma coisa lá na vida do Mar Morto. Hoje se vai lá somente para o turista ver como é a região e principalmente para flutuar ali no mar, né? Para ter essa experiência de não afogar ou não se afundar no mar devido à salinidade que tem ali, que é alta, né? Mas nesta época as pessoas vão lá para pescar, porque vai ter muitos peixes, né? E o subitem 4 fala sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. E aí a gente pensa assim, mas como assim, né? E estão falando, vamos lembrar aqui, você estudou a lição, está falando do período lá do milênio, né? Lá do milênio. E então haverá pecados lá no milênio ainda, né? Quando Jesus já estará governando a terra, pelo que se indica aqui em Isaías, haverá pecados e haverá morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Você pode conferir Isaías capítulo 65, né? Então, mesmo assim, algumas pessoas então ainda estarão com problemas aí de aceitar a ordem de Deus, né? Mas aí também nós encontramos aí mais um mapinha a respeito de falar desta depressão, né? Nesta linha que nós temos aqui embaixo de vermelha, nesse pontilhado vermelho, é o nível do mar que nós conhecemos hoje. E aqui é o nível do Mediterrâneo, que é mais perto lá. E o Mar Morto, ele está numa depressão, olha só, você consegue ver ali o nível que o Mar Morto, ele atinge aqui, ele é mais baixo ainda que o nível do Mar Morto. Aqui você pode ver nesse pedaço aqui, né? Olha aqui, a diferença aqui do Mar Morto. Então nós vemos aí que esta depressão faz com que ele esteja abaixo, né, do nível do mar. Uma outra coisa também que eles dizem, que além disso há uma depressão muito maior, né? Nesse esquema aí fala que é 426, o nosso comentarista chega perto disso e logicamente os dados são pouquinha diferença de um para o outro, mas se diz que ainda existe uma depressão lá dentro que pode chegar essa depressão a 1000 metros abaixo do nível do mar, dentro do lago, né? Que na realidade não é mar, mas você já estudou isso na geografia bíblica, são mar, né? São lagos, né? O lago de Genezaré e também o mar, ou lago aí do Mar Morto, né?
Então, é uma profundidade muito grande. Isso também nos leva a gente pensar um pouco, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso na finalização. Então, a abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial, né? Então, Jesus, ele vai vir e ele vai sarar a terra, vai sarar esta terra e essa terra vai frutificar. Para finalizar, as águas terapêuticas, né, do rio, da visão de Ezequiel, eles saem debaixo do umbral. E as águas cristalinas percorrem o deserto. E daí o que vai acontecendo? Vai dando vida por onde passa, até chegar no Mar Morto, que é a maior depressão do planeta, segundo aí os estudiosos. Não existe possibilidade de vida lá, porém é revigorado e haverá multidão excessiva de peixes. Bom, como que a gente acredita numa coisa dessa? Estas águas saem do trono de Deus e do Cordeiro, apontam para Cristo e o Espírito Santo. Então nós cremos na palavra de Deus e cremos que desta forma irá acontecer. E vai acontecer por quê? Porque é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo, é a Trindade eterna que estará atuando nesse lugar. E o que a gente vê hoje? O que a gente pode ver? Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida espiritual? E eu vejo hoje se cumprindo aqui na vida de homens, de mulheres que são transformados pelo rio do Evangelho. Com certeza aí, você ou perto de você, tem alguma pessoa que estava totalmente fora dos parâmetros da sociedade. Pessoas que estavam no fundo do poço, né? E o Mar Morto significa o lugar mais profundo que o homem poderia estar. Sem vida nenhuma, não tem nenhuma condição de vida naquele lugar. Está sentenciado realmente à morte. Mas um dia, o rio do Evangelho sai lá do templo de Deus, sai lá do Calvário, e ele vai caminhando, e talvez, né, alguma irmã vai orando pelo filho que está nessa condição, vai orando pelo marido, o filho vai orando pelo pai, pela mãe que de repente está nesta condição, e daqui a pouco começa a fluir, e aquela pessoa que não aceita o Evangelho de jeito nenhum, está morto. A Bíblia fala nos seus delitos e pecados. Daqui a pouco o rio do Evangelho penetra naquela pessoa, penetra naquela alma, e ela começa a ser transformada pelo Evangelho. E daqui a pouco a gente vê aquela pessoa, a gente não acredita que aquela pessoa um dia foi aquele mar morto, foi aquela pessoa morta, sem nenhuma esperança de vida, sem nenhuma consideração social, mas Jesus, ele transformou, porque ele veio para salvar, e ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, e rios de água viva agora correm do seu interior. Mas também eu vejo nessa lição um encorajamento para os crentes desanimados. E eu queria ler com vocês Isaías capítulo 35, que diz assim a palavra de Deus. Olha só que palavra linda para o seu coração. Pensa só: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa ou como a rosa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarão. E olha só, verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. E aí? Por que encorajar então os crentes desanimados? Aí no versículo 3 fala assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes.
os joelhos desconjuntados. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não tema, seu Deus virá. Quem sabe você está nessa posição aqui, né? Está turbado o seu coração, você está com depressão, você não consegue pensar na alegria de viver, você não vê expectativa de vida para a sua vida. Às vezes mesmo crente, você acha que o trabalho é tão grande, a dificuldade, a luta é tão grande, que não vai ter jeito para você. Quem sabe você acha assim: Jesus podia, né, me levar para ele, ou outra forma, me matar. Eu não vou me matar porque eu sou crente, mas Jesus podia fazer isso, porque você não vê expectativa na sua vida. Aqui está dizendo aqui que você pode sim confiar, não fique desanimado no seu coração, seja forte, não tema, porque o seu Deus virá. Essa é uma confiança muito grande, que esta lição possa ficar na nossa vida, no nosso coração, né? Deus realmente, Ele faz isso, né? Ele pode mudar a situação de todo aquele que invoca o seu nome. E eu quero finalizar convidando você para estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical nesse domingo. Você que é aqui da nossa região, nós teremos aqui uma finalização, uma confraternização. Ainda não é a finalização da EBD, porque nós ainda teremos no outro domingo, mas nesse domingo nós teremos aí uma confraternização com os nossos alunos e professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Esteja conosco presencialmente às 9 horas. Lógico, se não puder estar aqui conosco, esteja conosco às 9 horas também na nossa transmissão ao vivo da nossa EBD. E no próximo domingo, que será o último domingo do ano, dia 25 de dezembro, estará aqui o nosso pastor Isaac. Ele estará ministrando para vocês a última lição, que diz: o Senhor está ali, né? Então, venha conosco, esteja conosco, compartilhe aí as nossas publicações, né? E que você possa aí abençoar outras pessoas também. E como falamos, nós temos aí o nosso CETADES, o nosso seminário de educação teológica, e você poderá aí já fazer novas matrículas, né, para os cursos básico, médio e bacharel em teologia. E até, se você quiser alguma dessas imagens do PowerPoint, você pode nos pedir nesse celular que está aí na tela. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima Lições Bíblicas em Ação.